Pois é, queridos. Hoje é o chip, né? Há alguns dias, alguns anos atrás, era o código de barras. Não sei se o pastor Misael vai lembrar, mas era entre os crentes era uma febre, né? Falar que o sinal da besta era o código de barras. Eu lembro, né? Por ocasião da minha conversão, né? Que o pessoal a gente às vezes ia no mercado, ia comprar alguma coisa e as pessoas advertiam severamente para que não comprasse. Por quê? Porque estava lá o código de barras. E fazia uma leitura ali de forma que conseguiam encontrar 666. Só que, queridos, a Bíblia fala que se trata do número de um homem. Não se trata do número de uma máquina, não se trata do número do código de barras, não se trata do número de um mecanismo tecnológico, chip, e também não se trata de nenhum recurso específico. Hoje é o chip, de repente amanhã vão inventar outra coisa. Por exemplo, para identificar uma pessoa, eles já usam leitura da íris. Você encosta seu olho na máquina, ele escaneia escaneia a sua íris e diz se você é você mesmo. Senão, em muitos lugares, você não consegue nem entrar na sua casa. Então, quer dizer, e isso nós estamos falando de tecnologias atuais. Agora, você vê a velocidade com a qual o mundo muda, mais uma confirmação ali da palavra de Daniel, do profeta Daniel, correram de um lado para o outro, o conhecimento, a ciência se multiplicará. Então, veja, sabe, ontem foi o código de barras, hoje é o chip, amanhã pode ser muitas coisas. Então, nós temos que entender o seguinte, meus amados, que não é nenhum e nem outro. É o nome, é o número de um homem. E como disse muito bem o pastor Misael, este homem, na verdade, ele é o símbolo, ou ele é a cabeça, ou ele é o principal representante do sistema religioso corrupto. Este é o vigário do Filho de Deus. Infelizmente, nós falamos isso, talvez isso venha chatear muita gente que está nos acompanhando, mas eu quero arriscar aqui e dizer o seguinte: não houvesse aparecido este poder na história humana, nós poderíamos dizer que a profecia contida em Apocalipse teria falhado. Não estou exagerando com isso, não. Porque você trazer uma outra interpretação é, no mínimo, flertar com um erro grosseiro. É cometer, de repente, pequenos erros que vão se somar e vão culminar em um erro muito maior. Porque, na verdade, queridos, o poder papal e a igreja corrupta, eles são os únicos símbolos que cumprem as profecias que nós estamos vendo. Veja, lá em Apocalipse, ele vai falar, em Apocalipse também, em Daniel, ele vai falar que este poder, ele cuida de mudar os tempos e a lei. Nós sabemos pela história que foi a igreja corrompida que tentou mudar e que conseguiu mudar o calendário, a forma de se contar os anos. Não prevaleceu nem o sistema judaico, nem o sistema chinês, nem o sistema que a Europa tinha naquela época, que era o tal calendário juliano. Sim, foi refeito e passou-se a contar o tempo supostamente a partir do nascimento de Jesus. Supostamente por quê? Porque há um consenso entre os especialistas de que Jesus não nasceu no nosso ano zero. Ele nasceu pelo menos 4 anos antes. E aí, se configura muito bem que ele cuida, então, de mudar os tempos. Mas também é dito que ele cuida de mudar a lei. E é o que faz hoje esse sistema religioso.
dizer que a lei moral dos 10 mandamentos foi abolida, né? E criar leis diferentes para colocar no lugar dela. Então, por exemplo, você pega o catecismo, que vai te ensinar assim, guardar domingos e festas, onde nas escrituras a palavra nos manda guardar o primeiro dia da semana. Irmãos, muito pelo contrário, o primeiro dia da semana é um dia consagrado ao sol, é um dia adorado de forma pagã. Olha que tristeza. Então, este poder, o único poder que cumpre este requisito, né, que foi capaz de tentar mudar, né, os tempos e a lei, foi a igreja corrompida, a igreja cristã corrompida e o sistema papal. Então, Williams, a verdade é esta, né? Ali a palavra não está falando, né, sobre tecnologia, não está falando sobre mecanismos, ela está falando sobre o número de um homem, né? Um homem é a forma como é personificado o poder da igreja corrompida. Uma igreja, né, um sistema que chegou a ser ferido de morte em 1798 por ocasião, né, da Revolução Francesa. Mas é um sistema que foi restaurado, um sistema que vai encontrar, isso que dói mais, o amparo em outra besta, uma besta que surge da terra. Quer dizer, para deixar bem claro a diferença entre mar e terra, ela não surge, né, ela não surge da Europa, onde a primeira surge, ela surge historicamente das Américas, né? E aí a figura, né, do Ocidente, né, e das Américas, aí, veja bem, você tem aqui nas Américas, claro, principalmente nos Estados Unidos, mas não somente nele, né? Você pode pegar também os países da América, que em geral são cristãos, o Brasil, né, que é um país muito cristão, né, e onde o protestantismo vem crescendo. Você vê ali a característica da besta. Ela tem 2 chifres, né, e ela dá o seu poder para curar a chaga mortal que tinha sido afligida contra aquela cabeça da besta que é mostrada como o animal com cabeça de leopardo. Veja, né, como o que dá autoridade, né, não simplesmente um poder, mas sim autoridade para ensinar e para validar, né, a doutrina corrompida, a palavra corrompida, o sistema corrompido. Porque não há outra forma de entender este termo blasfêmia. A maior blasfêmia é você tirar o que Deus manda você fazer, a palavra que Ele manda você guardar e as coisas que Ele manda você adorar e colocar outras no lugar. Isso é uma blasfêmia. Por quê? Porque o Espírito Santo ensina uma coisa e você vai e faz outra. Então, isso é uma blasfêmia, meus queridos. Não há blasfêmia maior do que você trocar a verdade pelo erro, né? Não basta apenas você dizer que adora a Deus, né? Você tem que ter uma vida que expresse isso. Então, quando você troca, né, os mandamentos de Deus, que representam o caráter de Deus, né, por mandamentos de homem, você está tentando invalidar aquela lei. Então, isso é terrível, isso é muito triste. E isto não tem a ver com a tecnologia, mas tem a ver, então, com um poder religioso, né, que recebe do poder civil a sua força e que foi realmente ferido, que perdeu a sua força, mas que vai receber, né, dessa outra besta que simboliza a América, autoridade. E, infelizmente, né, ela tem 2 chifres. O primeiro chifre simboliza também o catolicismo, o poder da igreja corrompida lá, na América. Aqui na América. E o segundo chifre, né, que fala que vai fazer milagres, sinais, a ponto até de fazer fogo descer do céu. Nós temos
muitas pessoas vão interpretar como espiritismo, mas algo pior, porque nós estamos falando de igreja corrompida. E eu quero aqui citar, infelizmente, o próprio protestantismo, que fala, né, que defende a reforma, mas que, em essência, anda com a mãe, que, em essência, segue a igreja com os seus valores e com a sua palavra corrompida, que essencialmente bate de frente contra a palavra, porque o profeta Isaías vai falar a lei e ao testemunho, se não falar dessa forma, jamais verão a alva. Então, queridos, né, que salvação é essa que está sendo vendida? Se não o erro, se não a discórdia, né, se não uma outra palavra que não é a palavra de Deus. Então, Williams, na verdade, é isto que está em jogo aí, né? Não o chip, não o código de barras, não alguma outra tecnologia, mas sim, né, esta personificação do erro. Não se trata simplesmente de um poder pelo poder, mas da personificação de um erro, né, o erro no sentido da deturpação da palavra, de pisar a palavra, de pregar o que é contra a palavra, que é feito pelo sistema religioso corrupto, sistema religioso corrompido. E quando os servos de Deus então se levantam, né, há uma grande perseguição contra a igreja verdadeira.